Graças a Deus, irmãos, boa noite a todos. Vamos mais um domingo meditar na palavra do nosso Deus, que hoje encontraremos ela no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4. Convido os irmãos a abrir na epístola do nosso queridíssimo apóstolo Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Todos acharam? Leiamos. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhais recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, e sem nós reinais. E quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sois sábios em Cristo. Vós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como um lixo desse mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco, com vara, com amor e espírito de mansidão. Irmãos, vamos orar por essa palavra. Pai, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos com a igreja, por essa valiosa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender através da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Ninguém está aqui porque quer me ouvir, nem ao pastor, nem a qualquer outro, senão a ti mesmo. Por isso nos abençoa e nos ilumina para que tenhamos um entendimento, não que qualquer um deseja, mas que o Senhor deseja para guiar os nossos caminhos e moldar os nossos corações. É isso que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, há uma segunda oportunidade que eu recebo de estar aqui, trazendo a palavra. Acredito que da outra vez alguns
estavam presentes também. E a gente, naquela oportunidade, meditou também em 1 Coríntios. Né? Eu gosto muito dessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque a maioria dos problemas da igreja se encontram aqui. Né? Problemas que às vezes a gente pode possuir, e aqui temos como resolver esses problemas, ou então a solução para que a gente evite futuros problemas da igreja. E ali no capítulo 13, nós podemos ter a oportunidade de conhecer e reconhecer as características do amor. O amor genuíno, é o amor verdadeiro, aquele amor ágape, que Deus espera que cada um de nós possamos aprimorar em nossos corações, né? Para termos uns com os outros esse tipo de amor. Mas vimos ali também que o capítulo 13 é uma resposta imediata ao capítulo 12. No capítulo 12, o nosso apóstolo vai identificar qual o problema que assolava, o mal que assolava aquela comunidade de fé que era a igreja de Corinto. E o mal que assolava aquela igreja era o da soberba espiritual, onde muitos irmãos se julgavam melhores uns do que os outros, devido às suas habilidades ou suas capacidades, mais do que isso pelos seus dons. Isso é conhecido, né, de muitos de nós. E essa soberba espiritual que estava se desenvolvendo naquela igreja, estava chegando a um nível tão elevado, estava começando a causar uma divisão. Estavam tendo um problema de partidarismo dentro da igreja, onde os irmãos estavam se dividindo em facções, cada um decidindo que iria seguir somente a um líder específico, de acordo com seus próprios requisitos, com aquilo que eles mesmos achavam que era o correto, não à luz da palavra. E esse capítulo 4 é onde Paulo vai tratar desse problema. E ele começa da seguinte forma, podemos ver agora no versículo 1, ele dizendo que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Paulo começa esse capítulo fazendo um pedido, uma solicitação. E pedido esse é que aqueles irmãos pudessem reconhecer. Né? Quando ele fala a nós, é a ele, é a Apolo e aos outros líderes. Ele ia ser reconhecido como um ministro de Cristo. Queria que os irmãos tivessem esse reconhecimento por ele. Só que hoje, no nosso entendimento contemporâneo, ministro parece uma coisa muito importante. Quando a gente pensa em ministro no ramo da política, são homens e às vezes mulheres poderosas, poderosos, que têm vários recursos, tem várias pessoas trabalhando para si, onde ali eles vão tentar solucionar os problemas da sociedade. Não muito diferente nas igrejas aí afora, alguns arrogam para si o tipo de ministro, como se isso tornasse ele mais próximo de Deus. É como se um ministro da palavra, um ministro do louvor, fosse um título que levantasse, ele espiritualmente. Ele fosse diferente das demais ovelhas. Ele fosse especial por conta disso. Só que aqui, a palavra ministro utilizada pelo nosso apóstolo tem origem no grego, o pérez, que quer dizer exatamente servo, mas não servo qualquer. É um escravo. Em especial, escravos que se encontravam nos porões dos navios. Muitos deles eram condenados pela justiça e remavam dia e noite, até a morte. Muitos deles não tinham roupas, estariam remando nus, passando fome, levando chicotadas, sendo agredidos. Alguns historiadores vão dizer que a humilhação era tanta que a partir do momento que eles se encontravam naquele porão, os senhores paravam de chamar ele pelo nome. Eles agora eram reconhecidos por números. Então, cada um ganhava um número e seria chamado por esse número, para que a sua dignidade fosse anulada ao máximo. Esse é o ministro que Paulo está falando. Que devemos ser para o serviço para com o Senhor. Mais do que isso, ele vai dizer que quer ser reconhecido como mordomo. Na sua tradução pode estar encarregado, dispenseiros, dos mistérios de Deus. O grego aqui é oikonomos. Aqui Paulo está se referindo a um servo, a um escravo.
que além de servir, ele tem a responsabilidade sobre outros servos. É ele quem administra as atividades, os recursos, né, e se responsabiliza caso algo aconteça de errado. Ele não é um escravo diferente dos demais, a não ser pela responsabilidade, pela supervisão. Quando Paulo pede aqui para ser reconhecido como mordomo dos mistérios de Deus, é bom que tenhamos em mente que não era só do evangelho que ele estava falando. Naquele primeiro momento, na oração da igreja, muitos dons miraculosos, né? Alguns irmãos eram presenteados com dons miraculosos para que pudessem servir e edificar a igreja, para que o evangelho pudesse se expandir. Como conhecedor de mistérios de Deus, Paulo tinha um dom chamado dom da ciência. Que não é um dom do conhecimento, mas é o dom de reconhecer os mistérios de Deus que não são revelados a qualquer um. Não é segredo para ninguém que nós presbiterianos somos sensacionistas. Né? E acreditamos que isso aconteceu lá no primeiro século. A partir do momento que a necessidade vai diminuindo, os dons também foram cessando. E ele segue dizendo que além de mordomo, né, no 2 ele diz, além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Aqui não tem segredo para a gente. Né? O fiel do grego pistes é um conceito muito fácil de entender. O fiel é aquele que persevera na sua aliança, no seu compromisso, independentemente de qualquer circunstância. Quando a gente fala de fidelidade, a primeira coisa que pode vir à cabeça é o casamento. E o que é ser fiel no casamento? É permanecer firme na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não é isso? Para com Deus não pode ser diferente. É uma aliança que nós temos que perseverar e temos que servi-lo com fidelidade, independente das circunstâncias. Independente, irmãos, de sermos reconhecidos pelo que estamos fazendo. Porque nós não estamos servindo a nenhum outro que não seja Deus. Então, se fazemos isso e somos reconhecidos ou não, pouco importa. Se nós fazemos isso, né, e agradamos, as pessoas vão nos aplaudir, isso pouco importa. Mas do que isso, ser fiel também é reconhecer a fidelidade daquele que caminha junto com a gente. É apoiar, é suportar aquele que está caminhando ao nosso lado. Porque ele também está cumprindo a sua aliança, ele está servindo ao Senhor. Devemos refletir se nós, no nosso serviço, não só da igreja, mas como cristãos lá fora, estamos sendo fiéis. Ou se só queremos mostrar nossa espiritualidade quando isso apresenta algum resultado. O pastor agora há pouco citou a questão de ter homens preparados. Mas esse é um ótimo exemplo. Deveria eu pregar por interesse em algum reconhecimento, em alguma coisa, ou porque o reino nesse momento chama para servi-lo? Não devemos fazer nada por reconhecimento, nem com cargo, nem por vaidade, nem para se achar mais espiritual do que o nosso irmão. O versículo 3 vai dizer o seguinte: todavia, a mim me pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. No nosso falar popular, parece aqui que o apóstolo Paulo está querendo lacrar, né? É como se ele dissesse assim: eu não me importo com a opinião de vocês, porque eu não estou me importando nem com a minha. É praticamente isso que ele está falando. Mas não da forma que você está imaginando. O motivo ele vai dizer no versículo 4. Porque em nada me sinto culpado. Ou seja, mesmo analisando as atitudes dele, ele não vê motivo para que os irmãos de Corinto estejam chateados ou querendo se desfazer dele. Nas atitudes dele, ele tem certeza que está fazendo tudo correto. Mas ainda assim ele segue dizendo: mas nem por isso me considero justificado. Porque não é pelas obras de Paulo. Não é o que ele faz que justifica ele. Que torna ele mais santo,
que torna ele mais escolhido do que os outros. Paulo é justificado pela obra de Jesus. Porque por mais que ele tenha que buscar, por mais que ele tenha que ser fiel, por mais que ele tenha que pregar o Evangelho, como homem ele não faz nenhuma dessas coisas com perfeição. Mas é Cristo na vida dele que justifica. É Cristo na vida dele que faz com que suas obras tenham algum valor para Deus. Porque as obras do homem sem Cristo não servem de nada. E aí ele diz, né? Porque quem me julga é o Senhor. É muito importante entender que não façamos, né, aqui uma má aplicação com princípios de arrogância. Mundo afora podemos ver os ímpios falando isso. Né? Quando pecam, estão afundados no lamaçal do pecado, e alguém vai criticar ou repreender, ele diz que não pode ser julgado. Só quem pode julgar ele é Deus. Não muito diferente, nós vemos dentro das igrejas. Pseudos cristãos agindo como os ímpios e falando a mesma coisa. Fazendo aquilo que a própria palavra repreende. Mas dizendo, quem me julga é Deus. Paulo não agia dessa forma. Ele estava indo de acordo com a palavra. E ainda assim estava sofrendo perseguição. É um quadro totalmente diferente. Não façamos uma má aplicação dessa frase. No 5 ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Paulo está aqui nos orientando, para que não sejamos precipitados em julgar pelas aparências. Porque só quem pode ver e reconhecer as atitudes só quem pode ver e reconhecer as intenções por trás de cada atitude é Deus. Se aquele que serve está fazendo por motivos de vaidade, por motivos de se mostrar mais espiritual que os demais, ou se é por amor, se é por serviço, ele ainda afirma mais, até que o Senhor venha, trazendo a ideia de que quando o Senhor vier, só lá saberemos quem realmente era fiel, quem estava servindo por amor. É Ele quem vai trazer à luz as coisas que estão ocultas no meu e no seu coração. Em 6 ele diz, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Rapidamente, no início, nós vimos que tinham algumas divisões dentro da igreja. Nós temos o início disso logo no início da carta. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 12, Paulo vai mostrar quais são as facções que estavam se formando ali naquela igreja. E a Bíblia nos mostra, essencialmente, 4 facções. A primeira era a facção que dizia seguir somente a Paulo. E a segunda facção, que era de Apolo. A terceira era de Cefas. Cefas, que é o nosso apóstolo Pedro. Aqui é só uma questão de tradução. Porque Kefa, no aramaico, quer dizer pedra. Assim como Pedro, do grego, Petros, também quer dizer pedra. É só questão de tradução, não é para o grego, tá? E o quarto grupo era o grupo dos que seguiam somente a Cristo. E qual era a motivação para que houvesse essa divisão? O primeiro grupo, que seguia somente ao apóstolo Paulo, afirmava fazer dessa forma porque Paulo foi o pioneiro. Paulo foi quem chegou ali e trouxe o evangelho e plantou aquela igreja naquele lugar. Então, para eles, esse era o motivo para respeitar a autoridade de Paulo e seguir a Paulo, em detrimento dos demais. Como se isso anulasse as ordens ou o conhecimento ou a autoridade trazido pelas demais lideranças. Eles queriam seguir somente a Paulo, porque Paulo foi o primeiro.
Já o segundo grupo era o que seria Apolo. Apolo, meus irmãos, era um judeu nascido ali na Alexandria, berço da intelectualidade grega. Apolo tinha um discurso poderoso, era um homem eloquente, tinha argumentos bem estruturados, palavras bonitas. Devido a esse dom para pregar e para ensinar, porque Apolo era pregador itinerante, devido a esse dom, os irmãos que diziam ser de Apolo falavam que ele era mais espiritual do que Paulo. Que esse poder das palavras mostrava que Deus era com Apolo. Já Paulo era um homem de falar simples. Não estaria tão cheio do Espírito. Então, eles ignoravam Paulo e seguiam Apolo. O terceiro grupo, o grupo de Cefas, ou de Pedro, tinham em Pedro ser representante, porque Pedro, a gente tivesse até uma discussão de Pedro com Paulo em Atos dos Apóstolos, ele tinha uma tendência às doutrinas judaizantes, como se o evangelho não bastasse, mas precisasse ainda guardar o sábado, precisasse ainda fazer a circuncisão. Não era só o evangelho, era o evangelho mais alguma coisa. E aqueles legalistas viam em Pedro o seu representante. E por isso queriam ignorar a Paulo e a Apolo. O quarto grupo, e esse perdura até os dias de hoje, é o que dos que diziam seguir somente a Cristo. É a coisa mais linda de se ouvir. Não sigo a homem nenhum, eu sigo somente a Cristo. E aqui está a desculpa perfeita para a insubmissão e para a rebeldia. Porque ao afirmar que seria somente a Cristo, aqueles irmãos estavam recusando a liderança que foi levantada pelo próprio Cristo. Essa quarta facção a gente vê até nos dias de hoje. Na internet podemos ver aí ex-pastores, pseudo-teólogos, que ensinam todo tipo de libertinagem e rebeldia, falando uma coisa muito bonita, que temos que ter Cristo como uma chave hermenêutica. Que toda a Bíblia só pode ser lida com os óculos de Jesus Cristo. Estaria certo se a motivação por trás não fosse maligna. Porque ao afirmar isso, esses teólogos e pastores estão dizendo o seguinte, que eu vou começar agora a selecionar o que é que na Bíblia transparece a personalidade de Cristo. E se não é a própria palavra que mostra quem é Jesus, quem é que vai dizer? São as próprias ideias deles. É o próprio coração deles que vai dizer, não, isso aqui parece com Cristo, isso daqui não parece. Meus irmãos, a Bíblia ela é inerrante. Do Gênesis ao Apocalipse. Mais do que isso, ela é suficiente. E ela é a palavra de Deus. Em cada ponto e em cada vírgula. Aqueles que recusam a autoridade da igreja, dizendo seguir somente a Cristo, na realidade servem ao diabo. Só estão com claro. E aí, quando a gente vê aqui no 6, que ele está dizendo que aplica essas coisas por semelhança a ele e a Apolo, é porque essa divisão estava acontecendo entre os irmãos. Entre ele e Apolo, isso existia. E ele diz o seguinte, que está aplicando essas coisas por amor dos irmãos, utilizando tanto ele como Apolo de referência, de exemplo. Porque se os irmãos seguissem, imitassem realmente o comportamento de Paulo e Apolo, eles não estariam se dividindo. Eles estariam sendo fiéis. E ele se utiliza, e utiliza Apolo também como exemplo, dizendo o seguinte, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não visem soberbecendo a favor de um contra o outro. É o princípio aqui do solo da Escritura, Não vamos além do Evangelho ensinado, não vamos além do que está escrito na Bíblia, porque a partir do momento que eu começo a valorizar argumentos bonitos, pregações poderosas, dons, revelações, línguas, eu começo a me submeter.
A partir do momento que não é o evangelho da cruz que me guia, mas sim os dons que mostram quem é mais espiritual, eu começo a me dividir. Eu começo a recusar a palavra de Deus. Nada mais deve servir de regra para nós, além da Bíblia. No 7 ele diz, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? São perguntas claramente retóricas. A partir do momento que a gente lê cada pergunta, a mente já entrega a resposta. Não é isso? Por que ele nos faz diferente? Se não Deus. Se somos diferentes uns dos outros, se temos dons diferentes uns dos outros, quem fez isso foi Deus. E o que é que nós temos que é por mérito próprio? O que é que nós temos que não foi recebido? Recebido por Deus? Nada. Como é que a gente se torna vaidoso? Como é que a gente quer se encher da nossa própria glória? Se nada foi conquistado por esforço próprio. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Que é o que ele diz. Né? E se recebeste, porque te glorias, como se não houveres recebido. É o princípio, irmãos, do sol e da glória. Somente a Deus devemos dar a glória. Entenda, toda a glória é para Deus. A partir do momento que nós queremos nos gloriar de alguma coisa, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus em nossos próprios corações. Aquele que toma o lugar de Deus é o anticristo. Que quer tomar o lugar de Deus é o anticristo. Quando queremos roubar a glória de Deus para nós, estamos agindo pelo espírito do próprio anticristo. E agora no 8, é interessante que a gente vai ver a ironia santa de Paulo. Né? Paulo aqui está sendo claramente irônico com aqueles irmãos para ver se eles, como a gente fala, para ver se cai a ficha. Eles tomam aquele velho chá de Simon Paul, de que eles estão sendo ridículos, com tanta soberba. No 8 ele vai dizer assim, já estáis fartos, vocês estão cheios, vocês já são ricos. E sem nós, os apóstolos, vocês já estão reinando. Aqueles irmãos estavam vivendo como se Deus já tivesse voltado, se Jesus já tivesse voltado, e ali eles já estivessem reinando com Jesus. Estavam vivendo uma alucinação, né? Vivendo uma ilusão. E aí ele fala o seguinte, e quisera vocês estivessem realmente reinando, porque se vocês estivessem reinando, nós estaríamos reinando com vocês. Não somos todos da mesma família, não somos todos cristãos. A partir do momento que um reina, é porque Jesus voltou. O resto todinho vai estar reinando junto. E aí ele começa a explanar a gravidade daquelas atitudes, né? Quando ele diz no 9 o seguinte, porque tenho para mim que a Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. É como se Deus tivesse dado primazia para os irmãos de Corinto, e os apóstolos que estavam literalmente dando o suor e o sangue pelo Evangelho, ficaram por último, para reinar depois. Aí ele diz, né, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. É como se Deus tivesse pegado ali os apóstolos como exemplo para entreter o mundo e os anjos. Quando ele fala que o espetáculo, ele está fazendo uma alusão ao Coliseu Romano. Né? Onde ali, nos espetáculos, onde homens eram jogados às feras para entreter a plateia. Paulo está dizendo que essas atitudes daqueles irmãos davam a entender isso. Que é como se Deus tivesse separado os apóstolos somente para ser cruel com eles. Porque quem estava sendo presidiado mesmo eram os irmãos da igreja de Corinto. No 10 ele diz, nós somos loucos por amor de Cristo.
mas vós são sábios. Nós estamos fazendo tudo errado. Quem está acertando mesmo são os irmãos da igreja. Nós somos fracos, fortes mesmo são vocês. Porque vocês são ilustres. Para vocês toda a honra, toda a glória. Agora nós, apóstolos, somos bis, sem valor algum. Nós, ele diz, até o presente hora, sofremos fome, toda a dificuldade do chamado missionário de Paulo. No caminho ele sofria fome e sede. Estamos nus. Aqui, vamos entender que não é que Paulo andava sem roupas na rua. Esse termo para dizer que estava nu, é que ele estava mal vestido. Não tinha roupa suficiente para ele se proteger do frio ou do sol intenso. Né? E recebemos bofetadas e não temos pousada certa. A vida dos apóstolos era uma incerteza, era uma dificuldade dia após dia. Então, eles estavam, ironicamente, ele está falando que nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Vocês estão aí se enchendo na igreja em 4 paredes. E Deus abençoou mesmo foi vocês. Mas estamos agindo como loucos. Nós apóstolos estamos fazendo tudo errado. No 11 ele diz, até a presente hora sofremos, no 12, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Aqui Paulo está tratando de uma situação porque aqueles irmãos de Corinto, por não reconhecer o apóstolo, não estavam dando ofertas para sustentar o apóstolo para ser chamado missionário. E a gente vai ver que outras igrejas, como até a de Tessalônica, sustentavam no meio do caminho o apóstolo, mas a igreja de Corinto se recusava a sustentar o apóstolo Paulo. E aí Paulo vai precisar trabalhar, armando tendas, para conseguir algum dinheiro para comer, para poder beber água, para necessidades básicas. Porque a dureza do coração daqueles irmãos era tão grande que um deixou de sair para ser missionário. Mas porque não se agradavam de Paulo, achavam ele pouco espiritual, ou até por preconceito do seu histórico, porque antes Paulo perseguia os cristãos, ou seja, eles não estavam crendo no poder de Deus para transformar a mente de Paulo e agora fazer dele um missionário genuíno. Aqueles irmãos estavam se recusando a sustentar e ajudar o apóstolo. E ele diz, e veja como agimos, quando ele diz, somos injuriados, e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos, Os irmãos estavam lá falando mal de Paulo. Mas Paulo não falava mal de ninguém, ele falava bem dos irmãos. Ele tinha amor pelos irmãos. Aqui já serve para nós um exemplo. E como é difícil ser cristão, não devemos agir. Mesmo sendo injuriados, a palavra espera, a palavra de Deus nos ensina e Deus espera que nós possamos agir de uma forma diferente. No 13 ele diz, também somos blasfemados. Em troca, o que ele oferece, nós rogamos para aqueles que estão blasfemando. E até o presente, temos chegado a ser como um lixo deste mundo e com a escória de todos. O tratamento, como a gente falou no início, o tratamento que ele estava dentro era do verdadeiro ministro. Não ministro do governo, não ministro das igrejas aí afora, principalmente aquelas que se julgam superiores por terem muitos dons. Mas o ministro, como aquele que estava no porão do navio, sendo maltratado, sendo injuriado, passando todo tipo de humilhação para poder pregar o Evangelho. E aí ele vai dizer no 14, não escreva essas coisas para vos envergonhar. Eu não estou falando aqui para poder passar em rosto de vocês, mas eu estou admoestando vocês como meus filhos amados. Porque como nós vimos lá em 1 Coríntios 13, o amor genuíno ele também ensina e ele repreende. Ele mostra qual é o caminho correto a seguir. Não existe amor que não mostre o caminho da justiça. E aí ele diz no 15,
Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Na minha Bíblia está a palavra tutores. Na sua está preceptores. Não é isso? Não? E o sentido aqui, a palavra utilizada no grego é paidagogos, que deu origem ao nosso pedagogo. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, como eram pedagogos naquela época, ele tinha a responsabilidade de certa forma, cuidar dos filhos de alguém, de mostrar, orientar, instruir em alguns momentos, mas isso não tira nem a responsabilidade e nem o reconhecimento de que são os pais. Nós costumamos dizer nos dias de hoje, embora coloquemos nossos filhos nas escolas, mas a educação vem da onde? Vem de casa. O primeiro ensinamento, o ensinamento mais poderoso, que vai guiar todos os nossos caminhos, vem dos nossos pais. Não vem do professor. E é isso que Paulo está falando aqui. Por mais que venham vários instrutores, vários professores para ensinar a vocês, não vai tirar a minha paternidade espiritual, porque quem plantou e mostrou o caminho fui eu. Ele não está falando isso porque ele quer reconhecimentos meritórios, mas ele está mostrando a ingratidão daqueles irmãos. No 16 ele diz: admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Também no grego aqui, imitadores quer dizer, é como se fosse um mímico. Vem do grego mimetai. E o que é a mímica? A gente conhece a arte da mímica. Quando a gente vê alguns vídeos daqueles palhaços, alguém está andando na rua e ele vai atrás, copiando os mesmos passos, todos os movimentos. A mímica na natureza são aqueles animais que conseguem se camuflar no ambiente. Como um camaleão que muda de cor, ou animais como borboletas, que as costas das suas asas parecem olhos de coruja. Ou animais que simulam ser uma serpente para colocar medo nos seus predadores. Mas aqui ele está dizendo, ele está trazendo a referência de ser cópia. É justamente você copiar os movimentos de Paulo em atitudes e em comportamento. Eles deveriam ser imitadores de Paulo, como já conhecemos esse versículo, sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. Isso era tudo que os irmãos ali não estavam fazendo. No 17 ele vai falar o seguinte: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ou seja, é diferente do que vocês estão fazendo, mas Timóteo é fiel. E ele, Timóteo, vai lembrar a vocês os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Como as coisas estavam desandando ali, a necessidade de Paulo mandar um servo fiel para poder orientar aqueles irmãos a voltarem aos ensinamentos que Paulo trouxe no início. E aí quando ele fala, como por toda parte ensino em cada igreja, porque Paulo não vai trazer uma novidade quando fala. O ensinamento é sempre o mesmo, o evangelho é sempre o mesmo. O caminho a ser seguido é sempre o mesmo. Não tem nenhuma novidade, não precisa a gente estar se desviando dele por qualquer motivo que seja. No 18 ele diz: mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não tivesse que ter um rosto. Irmãos que achavam que Paulo estava ali insatisfeito, mas não teria a coragem de ir até lá para pessoalmente orientá-los e repreendê-los. Aqueles irmãos não conheciam o caráter de Paulo. No 19 ele diz: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E esse poder que Paulo está falando aqui não é o poder para profetar, não é o poder para falar em línguas,
O poder do Evangelho que transforma vidas. Ele queria ver os frutos daqueles que andavam soberbos, que estavam mostrando outros caminhos, que estavam recusando todo tipo de autoridade, que eram rebeldes. Porque é pelos frutos que a gente conhece o verdadeiro cristão. Ele queria ver se realmente o poder de Deus estava agindo na vida daqueles que estavam se rebelando, que estavam se dividindo. Será, irmãos, que naquela igreja onde um e outro estava se levantando para tentar, como a gente fala, fazer a cabeça dos irmãos para caminhos diferentes, será que eles tinham uma vida de devoção? Será que eles realmente mostravam o fruto do Espírito, podendo perdoar o outro, podendo amar o próximo, sendo manso, sendo humilde? Porque esse é o poder de Deus em nossas vidas. É o poder para nos mostrar o caminho certo e nos tirar do pecado. Não é o poder para nos tornar arrogantes. E ele encerra dizendo no 21, o que quereis? Irei ter convosco, com vara ou com amor e espírito de mansidão. Pode até parecer uma ameaça aqui, né, que ele está falando. Quando eu voltar aí, vocês querem que eu volte como? Com palavras duras ou com mansidão? Quer que eu volte tranquilo? Como a gente viu no capítulo 13 da outra vez, o amor, às vezes, pede que nós sejamos mais firmes. O amor pede retenção, pede ensino, mas tudo de acordo com a circunstância. Paulo coloca aqui a situação, embora que, mesmo a vara aqui que ele apresenta, né, se nós estamos andando no caminho correto, a palavra não vai doer. A palavra nos dói quando nós estamos indo de encontro a ela. Do contrário, mas eu confesso que com os anos de cristão que eu tenho, a palavra sempre me machuca um pouquinho. E deve machucar cada um de vocês, porque ninguém é perfeito. E as falhas são apresentadas aqui. E isso é bom, porque é o Espírito Santo nos mostrando o que devemos fazer, né, e como devemos nos corrigir para agradar a vontade de Deus. Meus irmãos, eu não vou me estender aqui com muitas aplicações. Eu acho que esse texto fala por si só. A reflexão que podemos fazer essa noite é que nós, como cristãos, irmãos, nós não somos benquistos. Na família, a gente incomoda. Porque se nossos parentes não são cristãos, não queremos nos submeter a situações que vão de encontro à nossa fé. Incomoda. Muitas vezes somos rejeitados pela nossa própria família. No trabalho, somos perseguidos. Porque querem nos fazer andar e ser conivente com o erro. Não diferentemente, muitas vezes até os funcionários se juntam para furtar alguma coisa, ou algum superior exige de nós alguma atitude errada que a gente minta, que a gente cometa até algo fora da lei, e nós nos negamos e somos chatos. Ninguém nos quer por perto. E começamos a ser perseguidos. Começamos a ser vetados no nosso ciclo no trabalho. Então não somos benquistos na família, não somos benquistos no meio secular, não precisa nem falar que o mundo nos odeia. Mas a igreja tem que ser o lugar para estarmos unidos, não divididos. A igreja tem que ser o nosso refúgio. É o único lugar do mundo onde podemos encontrar o amor, o suporte e o consolo. E se a gente começar a se dividir dentro da própria igreja, o que mais vai nos restar? Jesus espera a nossa perfeita comunhão, né? Espero que suportemos uns aos outros em amor, que sejamos fiéis, perseverantes, e dando suporte àqueles que também estão se esforçando para lado a lado conosco se manter fiel. Isso é comunhão. Amém? Irmãos, vamos orar mais uma vez por essa palavra.
Pai, nós queremos te agradecer por tua santa e poderosa palavra, Senhor. Sabemos que ela tem o poder. Sabemos que a tua vontade é poderosa para mudar nossos corações, para que possamos andar de acordo com os teus estatutos, Senhor, com os teus ensinamentos. E é nisso, é neste poder que nós temos e confiamos e que pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente. Amém. Amém.